Autocuidado afrocentrado. Como podemos nos cuidar levando a base africana em consideração? No Afro TV Entrevista de hoje, vamos conversar com Homologie Agbará Dudu, terapeuta e criador do perfil Nagodengo. O Nagodengo é um processo terapêutico de base africana que contribui na melhoria da qualidade da saúde holística, especialmente das pessoas negras e adeptas dos cultos africanos. É isso mesmo, Homologie? Seja bem-vindo! Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Afro TV e desejo poder contribuir trazendo essa perspectiva da Nagodengo, que é uma terapia afrocentrada, né, direcionada especificamente para pessoas pretas. Ótimo! Explica pra gente como é que funciona a terapia. Enquanto terapeuta que eu fui tendo ao longo do tempo, eu estudo ainda psicanálise, mas eu entendia que as terapias convencionais, aqui nessa estrutura ocidental, ela não dariam conta de olhar as pessoas negras em sua profundidade. Quando a gente pensa na dimensão africana, existem alguns elementos que são fundamentais para que a gente olhe para o ser em sua complexidade. Então, por exemplo, a espiritualidade e a dimensão da ancestralidade são bases que, de forma alguma, podem estar desassociadas do cuidado da saúde holística da pessoa preta e, sobretudo, da pessoa preta que se compreende de ascendência africana. E essa espiritualidade, essa dimensão da ancestralidade, dentro das terapias convencionais, sobretudo das psicoterapias, né, da psicologia ocidental, ainda é muito negada, né? Então, para a gente entender e compreender como é que se cuida de uma pessoa preta que tem essa relação com essa espiritualidade, com essa ancestralidade, né? Por exemplo, as pessoas pretas de Candomblé, como é que elas podem ser acolhidas, entendendo que essas camadas suas também são muito importantes e para algumas são a base das suas vidas. Então a Nagodengo ela nasce na tentativa, né, no exercício de acolher a pessoa negra a partir da sua dimensão ancestral, porque a psicologia convencional ela também tem uma relação com um tipo de ancestralidade, só que é uma ancestralidade branca, né? Então quando a gente vai estudar a clínica psicoterapêutica com Freud, né, que é o que vai dar base para o que é a psicologia clínica aqui no Ocidente, a gente vai entender que ele está pensando a partir dessa pessoa branca, né? Principalmente do homem branco, né? Então, pegar essa psicanálise e só pintar ela de preto, talvez não dê conta da gente aprofundar em lugares que são necessários e específicos para as pessoas negras. Eles pintam de preto a psicanálise para tratar do negro. E às vezes não se leva em consideração todas as nossas vivências, isso que você traz sobre a ancestralidade também. E aí eu vi que no seu perfil você fala muito sobre relações afetivas e a conexão sexual, né? Essa conexão que existe. Qual é a importância de se falar sobre este assunto, né, centralizado na pessoa negra? Uma das minhas principais referências para a construção da Nagodengo, que inclusive a Nagodengo antes se chamava Nagoterapia, e essa palavra Nagodengo tem a ver com a relação que eu tenho com essa dimensão Yorubá e essa dimensão Banto, né, que origina o meu terreiro de Candomblé, por exemplo, né, da onde eu sou iniciado, sou filho de Obada Eleni, né, a Dona Elisa, em São Francisco, e, e o meu olhar parte muito a partir das experiências que eu venho construindo dentro do terreiro de Candomblé. E uma das referências é a Sobofo Somé, né, uma africana, e a Sobufo, ela fala muito a respeito das construções de relacionamentos, e aí, como ela é uma africana, entre pessoas pretas, né, entre africanos, e ela faz uma crítica a como os relacionamentos são construídos aqui no Ocidente. Então, ela está dizendo a gente que não devemos ter pressa, que não devemos acelerar, que essa relação de amizade, ou seja, de conhecer a outra pessoa e
não atropelar as etapas de uma montanha, né, de subir a montanha até chegar ao topo, que seria de fato a consolidação desse relacionamento, é algo que o Ocidente muito nos orienta, né? Às vezes a gente nem bem conhece o outro, já está querendo chegar lá no topo da montanha. Então a ideia é que a gente construa qualidades de relacionamentos a partir de referências que sejam africanas. Só que quando eu falo em África, eu acho que isso é importante ressaltar, eu não estou falando apenas dessa África do continente africano, também, mas tem uma África muito mais próxima aqui, como nos diz Abdias Nascimento no quilombismo, que é a África dos quilombos, a África dos terreiros de candomblé, a África dos terreiros de Umbanda, que é como os nossos ancestrais trouxeram uma série de experiências culturais para essa diáspora. Então, pensar em qualidade de relacionamento a partir de uma perspectiva africana é dizer que isso que está posto aqui no Ocidente não dar conta da qualidade de relacionamentos que pessoas pretas requerem para suas vidas. E aí a gente tem uma sociedade, e é outro ponto que você fala muito no seu perfil, ela tem uma visão de homem negro adoecida, né, tóxica, vamos assim dizer. O homem negro é aquele que não chora, ele é o forte o tempo todo, ele não demonstra os sentimentos, e além disso ele é o objeto, né, sexual o tempo todo. Essa é a visão que se tem do homem. Se tira toda a parte sentimental dele, afetiva, e pinta ele como o homem viril, forte o tempo todo, armado. E assim, é uma ação social que surte muito efeito, porque o homem negro passa a acreditar que ele é somente isso. Eu queria ouvir de você, é possível mudar essa visão? A gente caminha para essa mudança de visão? Acredito sim que a gente está caminhando para essa mudança de visão. Só que é algo que a gente precisa pensar que tem toda uma estrutura que há mais de 500 anos vem sendo condicionada para que as pessoas pretas, e aí tem as suas especificidades de como essa estrutura racista ela vai atingir os gêneros, né? Como atinge a mulher negra, como atinge as pessoas trans negras, como atinge as travestis negras, mas também como atinge esse homem negro, que é o colocando em um par falseado de igualdade, de privilégios com os homens brancos, mas a gente sabe que, historicamente, os homens brancos sempre estiveram no topo em uma relação de exploração. Né? Quando a gente pensa ali nesse período de escravidão no Brasil, qual era o lugar que os homens brancos estavam? Né? Lá no topo, subjugando mulheres brancas, mulheres negras, e inclusive o próprio homem negro, mas essa lógica do machismo cria uma falsa paridade. Então, os homens negros, eu penso que eles são vítimas cruéis do machismo, porque na falsa sensação de que existe um poder, o que é que se causa? Eles são linha de frente, então são os que mais morrem, são aqueles que mais ocupam os presídios, é a maior população de rua, são os que menos acessam a saúde mental. E como é que toda essa violência que incide sobre esses corpos não vai ser reproduzida dentro da sua comunidade? Então, durante muito tempo, de forma assertiva, a gente teve um olhar de acolhimento das mulheres negras, porque também tem um paralelo aí que é paradoxo, né? Que ao mesmo tempo que foi muito importante que as mulheres fossem protegidas, e aí as mulheres negras vêm tentando pegar um pouco dessa proteção que se dava diretamente às mulheres brancas e tentam se protegerem também. Mas os homens negros foram postos nesse lugar de, eles são fortes, eles são resistentes. Mas toda essa força e toda essa resistência que é falseada, na verdade, tem adoecido os homens negros, isso quando não mata antes. Né? Quando a gente fala assim, a cada 21 minutos uma pessoa negra morre no Brasil. Mas quando a gente vai ver o gênero dessas pessoas negras, que a cada 21 minutos morrem, a maioria absoluta são de homens negros. Então, eu penso também que a gente tem uma relação de muito descuidado com esses homens negros. E quando esses homens negros chegam a uma fase adulta, aqueles que conseguem chegar, a gente tem um tipo de cobrança que eu percebo assim, mas eu nunca ouvi falar disso, eu nunca recebi esse cuidado, né? Eu nunca recebi outra coisa que não fosse a violência. Então, e aí não é desresponsabilizar o homem negro, porque eu também falo muito, inclusive para as mulheres que eu atendo, né?
A missão de vocês não é salvar o homem negro. A ideia não é salvar o homem negro. Os homens negros têm responsabilidade sobre si, sobre suas ações, e têm condições de dar conta dela. Mas é sair do lugar de marginalização desse homem e saber que esses homens negros, eles têm um histórico de orientação para a destruição, para a autodestruição, e que essa autodestruição da pessoa negra não tem como não reverberar na destruição da sua comunidade, né? Então, é uma outra lógica, de fato, de pensar a saúde dos homens negros. Começa a pensar também em formação, porque se a partir do momento que a gente tem uma mudança de visão, que a gente fala sobre este homem negro, a gente pode também pensar na formação dos que estão por vir, dos que já estão aqui, né? De trabalhar os meninos negros, né? As crianças negras, para essa transformação, né? De tirar essa ideia de que o homem negro não vai ter sentimentos, que ele não pode chorar, ou sempre lançar para ele como é que eu posso dizer? Lançar para ele a condição do violentador, do que vai causar violência, né? Vamos lá para o nosso jogo rápido aqui, o nosso bate e volta. Diz aí uma dica de autocuidado na pandemia. Uma das dicas de autocuidado, eu vou lançar aqui: vá lá na Nagodengo sempre que possível, vejam os textos, os stories. É um espaço pensado para que as pessoas negras tenham todos os dias, ou pelo menos semanalmente, um tipo de leitura, de conteúdo, de vida, os próprios stories com imagens de pessoas pretas, com imagens de pessoas africanas, com reflexões. É um espaço muito pensado para o cuidado e o afeto das pessoas pretas. E pensando que estamos em um tempo de pandemia, e esse lugar online está muito mais acessado, eu acho que ali pode ser um espaço bacana para a gente estabelecer possibilidade de cuidar dos outros. Um provérbio que rege sua vida. Enquanto reza, vá fazendo. É um provérbio iorubá, e eu acho que ele fala muito da dimensão da nossa espiritualidade, né? A gente está rezando, mas a gente está agindo, a gente está construindo. E um recado para quem agora começou a pensar em fazer a terapia? Eu acredito muito que a Nagodengo é uma proposição nova, uma proposição que está sendo construída, mas ainda que a sistematização seja nova, nada daquilo que eu estou propondo é exatamente novo, né? Estou falando de uma dimensão de uma ancestralidade, de conhecimentos que estão sendo colocados em um lugar clínico, mas também respeitando muito aquilo que é uma necessidade nossa enquanto pessoas pretas, e que talvez só um olhar de uma pessoa preta para outra pessoa preta dê conta de juntar experiências que consigam firmar um tipo de abraço que gera saúde. E eu, como filho de Omolu, acredito que as atividades que são propostas pela Nagodengo, que não é só a terapia, mas tem cursos, tem rodas de leituras, enfim, esses espaços são espaços de encontros importantes para o fortalecimento do nosso povo. E eu acho que esse é um lugar que deve ser aproveitado pelas pessoas pretas para que a gente cada vez mais consiga formar os nossos quilombos, nas nossas famílias, nas nossas comunidades de origens, e assim emanar a possibilidade de cura. Principalmente nesse tempo pandêmico, eu acho que as possibilidades de se gerar cura, quando a gente encontra pessoas que estão nesse mesmo fim, é importante, né? Porque existe o axé que é pessoal, mas existe um outro tipo de axé que ele só é coletivo, ele só se reverbera quando a gente se junta. Então, eu desejo que as pessoas pretas busquem esse cuidado emocional, porque nessa estrutura a qual nós vivemos, ela não é um luxo, é o básico, é o que a gente merece. Omologi, muito obrigada pela sua participação aqui. Fiquei muito feliz com esse papo. Espero que outras pessoas façam sim a nagoterapia, né? Muito obrigada mais uma vez e continue curando.